Acompanho o seu trabalho desde os tempos da Santa Zenaide, paróquia da Igreja Russa Santa Marta de Zenaide, no Rio de Janeiro. Eu estive lá, né, entre os anos 2008 e 2014. O senhor já me ajudou muito e mesmo quando o senhor deixou a igreja, continuei a acompanhar, pois sinto que o senhor é sincero em suas palavras e tem força para ajudar as pessoas. Mas esta sua devoção a Ramakrishna para mim não dá. É um outro Cristo. Aqui é apostasia. Aí não posso seguir mais o Senhor. Com todo amor e gratidão, eu me despeço. Bom, com todo amor, eu digo que a porta está aberta para entrar e para sair, né? Sem dúvida nenhuma. No longo período em que eu estive militando pela pregação de um caminho para Deus através da tradição do cristianismo ortodoxo, eu nunca fiz distinção das pessoas que me acompanhavam e conversavam comigo, se aquelas pessoas eram cristãos ortodoxos e se desejavam vir a ser. Nunca falei assim, olha, eu converso com você desde que você esteja num processo de conversão. Não. Pelo contrário, muitas vezes desenvolvi relacionamentos de anos com pessoas que estavam firmemente, concretamente estabelecidas em outro caminho espiritual. Na maioria das vezes, outras igrejas do cristianismo, católicos, na maioria das vezes, evangélicos também, mas também pessoas de outras crenças. Nunca fiz isso uma linha de divisão, não é? É claro, falava a respeito daquela tradição que eu seguia muito, muito seriamente. Quando então houve meu processo de desconexão daquele caminho espiritual, eu entendi perfeitamente que muitas pessoas que fossem aderentes ao caminho cristão ortodoxo passassem a não se identificar mais com as minhas explanações, com as minhas colocações. Não achei que aquilo seria um tipo de desamor, um tipo de consideração, enfim, algo pessoal, mas é porque as mentalidades mudam, né? E eu acredito que aqui seja o caso. Quando esse rapaz diz que continuou me seguindo depois que eu deixei a igreja ortodoxa, porque percebia a sinceridade das minhas palavras e achava que essas palavras poderiam ajudar as pessoas, eu acho que ele estava aqui fazendo um certo discernimento, né? Compreendendo que ele é um cristão ortodoxo. A despeito de não haver aqui essa capacidade de integração, e eu acho que nisso aqui ele mensura certas razões da minha desconexão, ainda assim o essencial estava ali. O que ele percebe agora? Que o essencial se perdeu. Por quê? Porque eu me identifico claramente como alguém que vê Sri Ramakrishna como um professor espiritual autêntico, como um modelo para a vida em Deus, como um ideal escolhido. Então, ele considera que isso é um tipo de traição a Jesus, que isso é uma substituição de Jesus. Não é uma substituição de Jesus. Eu posso dizer que na minha prática, no meu atual estado, definitivamente a figura de Ramakrishna está assim, não é? Nesse centro. Mas se esse amigo for compreender o que é esse caminho de Ramakrishna, ele vai compreender que Ramakrishna e Cristo são o mesmo. Não se trata de uma substituição. Não é? Acontece que, passados mais de 2000 anos do advento do Senhor Jesus, Deus encarnado nesse mundo, pela misericórdia sem causa de Deus, ele mesmo se faz novamente um personagem e traz uma nova força para a sua obra contínua de dar aos homens um meio de voltar para casa. Essa é a perspectiva de Sri Ramakrishna. Então, assim, não é necessário, de modo algum, substituir Cristo, né? O anticristo é aquele que está no lugar do Cristo. Não, não é isso. Né? Mas esse rapaz não vê assim, não percebe assim, porque o cristianismo é muito exclusivista. Você pode até ter uma admiração por outras personalidades, mas você não pode nunca fazer com que essas personalidades tenham o mesmo lugar de Cristo. Esse é o modo cristão de compreender as coisas. O cristão aqui que eu estou falando é das teologias dos cristianismos.
Eu respeito isso perfeitamente. Ele acha que o meu pensamento hoje está maculado, ou seja, ele perdeu o seu poder de ajudar, ele perdeu a sua qualidade, ele de certa maneira se obscureceu, em virtude de eu apontar para os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Veja, outras pessoas me dizem o contrário. Através de Sri Ramakrishna, passo a amar mais a Cristo, passo a compreender melhor o Evangelho. Eu já ouvi isso. Claro que é assim para muitos. Para outros existe essa barreira. Eu compreendo perfeitamente. E tudo que eu quero é através desse meu trabalho sem valor, pela graça de Deus, conseguir ser um caminho de ajudar. Então, se esse amigo está sendo prejudicado, que ele possa, então, a porta escancarada desta sala, ir para outro lugar, encontrar, pela graça de Deus, uma pessoa que possa o alentar mais no sentido do divino. Durante um tempo, ele buscou esse alento através da luz do Senhor refletida nesse espelho embaçado que sou eu. E agora, esse espelho para ele ficou incapaz de refletir. Então, ele tem toda a razão em buscar outro caminho. E esse é o ponto aqui para mim. Né? Eu tenho vídeos, né, sobre esse caminho de Sri Ramakrishna muito, muito voltado para me identificar assim, muito claramente. E assim, muitas visualizações caíram. Né? Um regular costume dos vídeos que teriam, sei lá, cento e poucos, 200, 300, vão ter menos, vão ter 50, vão ter 70. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como um ajeitar das coisas, né? E, de certa maneira, acho que é um caminho melhor quando a gente sabe muito bem onde nós estamos caminhando, não é verdade? E que nisso todos possam encontrar as melhores ferramentas para a sua busca. É isso, meus amigos. Fique à vontade. A porta está aberta, não é? Entrem todos. Saiam todos. Todos são muito bem-vindos. Para voltar também. Não tem problema, não. Sem cerimônias, ok?